Olá, eu vim aqui para falar hoje a respeito de do bem e do mal. Sabe, como eu já tinha dito há algum tempo, pelo que nós conhecemos, que nós vivemos na terceira dimensão, certo? Essa dimensão onde que tem esse conflito ou essas duas forças atuantes, que a gente chamou o bem e o mal, certo? Talvez, eu, eu não sei, mas como existe duas forças e como que uma ela é cultuada de uma forma assim sinistra, né? Uma forma cruel, uma forma apelativa, ela seria o mal, certo? Agora, eu não sei se de repente nós, seres humanos, nós cultuamos essa força, se de repente ela seja mesmo dessa forma, entende? Às vezes eu não sei, só que como que eu vou dizer para você, eu experimentei as duas forças, certo? E o bem, ele, digamos que eu tive assim, eu me abri mais, né? Eu fui sem medo, né? Abri mais o coração e senti uma força muito bacana. Mas eu senti a força do mal também, certo? E eu senti aquele lado sinistro mesmo, aquela coisa assim, sabe? Bem sinistra, uma coisa tétrica assim, tal, entende? Um certo, uma coisa assim, né? Meio sombria, né? E aqui na Terra, essa força sombria, ela é cultuada de uma forma sombria, né? É cultuada através de sangue, sacrifício de sangue e tal, e são coisas cruéis que garantem com que ela seja, que ela sobreviva ou que ela esteja atuante, né? O bem, totalmente o oposto, né? O bem, a gente cultua o bem com amor, com dedicação, tal, e né, com respeito, com alegria, com certo, com formas diferentes, com formas, vamos supor assim, positivas. E é porque, ó, isso está me vindo agora. Porque às vezes, cara, essa força que igual eu tive, eu percebi que seria essa força sinistra, talvez essa força, na realidade, ela não tenha essa intenção. Mas como o homem, ele viu ela dessa forma, ele sentiu essa força dessa forma, e ele colocou ela como uma oposição do bem. Então ele passou a alimentar energeticamente essa força é, assim, de, de uma maneira cruel, né? Triste, de uma maneira negativa. Mas tudo bem. Isso para mim é apenas uma hipótese. De repente as duas forças são benevolentes, apenas que o homem esteja enganado, porque as duas são inteligentes, certo? Às vezes ele pôs dessa forma, né? E cultuou ela assim e criou essa bolha energética maligna, né? Bom, mas vamos falar do bem. É o seguinte, o bem e o mal, aqui, eles têm
um conflito, certo? Esse conflito, por quê? Muitas vezes a pessoa fala que é do bem, mas na realidade ele está na sua confusão, ele está sempre pecando, assim, está entendendo? Está sempre dando brechas para que a outra parte também tenha o seu lugar na sua vida. Então isso acontece com aquelas pessoas que falam que é do bem, mas na realidade ele não está nem aí, entende? Esse cara, muitas vezes, ele é pior do que aquele cara que fala que é do mal. Porque o cara que fala assim, eu sou do mal, ele bate senão eu sou do mal, certo? Minha posição é essa e acabou. Ele não fica, agora o cara quando é do bem e não pratica o bem, ele fala apenas que é do bem, mas ele está sempre errando, ele sabe que está errando, ele sabe que aquilo ali é uma coisa cruel, ele sabe que aquilo ali é uma coisa que não é positivo, e ele está errando, certo? Então na realidade ele é um traíra. O que ele vira? Ele vira um escravo. Porque nem o mal gosta disso. O mal detesta a traíra. Ele odeia. Assim como o bem, ele simplesmente ele vê isso como se fosse, vamos supor assim, que ele ainda não viu a verdade. Certo? Igual tem aquela do João, né? João... Como que é? João 8,32, não sei. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes, a pessoa não conhece a verdade, ele não vislumbrou bem. Mas se ele buscar, eu estava conversando com um rapaz ontem, que ele já foi em lugares aí, que o bem, ele dá demonstração da sua existência. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um retiro espiritual numa montanha, vai orar na madrugada. Eu tenho vontade de ver isso. Diz que os matos, os galhos, eles iluminam. Então não tem como a pessoa ficar falando, que não se entregar 100% para o bem. Porque ele viu a prova, o bem se manifesta para ele, em luz. Certo? Então, eu só queria abrir assim, tipo a mente da pessoa, assim, ele ficar esperto. Porque aquele cara que fala que é do bem e continua praticando os seus erros e tal, não, mas isso aqui é um pecadinho, isso aqui é uma coisinha assim e tal, certo? E não faz nada para poder se desvencilhar, para sair desse, sabe, desse visgo, dessa posição. O mal pega ele e transforma ele em escravo. Porque ele odeia pessoas assim. O bem ele ainda releva, porque a tradição do bem, a ideologia do bem, certo? É simplesmente perdoar. Ele sempre perdoa, é sempre perdoar, sempre perdoar, sempre perdoar. Mas você não pode passar daquela posição para cima, porque você não está preparado e você não está fazendo por onde, e na justiça mesmo, universal, você não tem como abrir esses portões. Então, quando você fala que é do bem, seja do bem mesmo. Começa a praticar o bem, começa a falar do bem, seja o bem. O bem. Tá? É isso aí. Um abraço para vocês, força e saúde.